prometemos ontem falar a respeito do quinto ponto que demonstra que a mensagem do terceiro anjo do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, está em pleno cumprimento no mundo. Então vamos a ele. Quinto, a terceira mensagem tem algo a dizer contra a adoração da imagem da besta. Assim, o movimento fala também deste assunto, dizendo o que será a imagem, ou pelo menos explicando a profecia da besta de duas pontas, que faz a imagem, mostrando que é o governo dos Estados Unidos, que neste país há de ser formada a imagem e que a profecia se refere a esta geração. Veja bem, a esta, e que está evidentemente em pleno cumprimento. Veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Não há empresa religiosa que seja levada avante nos Estados Unidos, a não ser a dos adventistas do sétimo dia, que declare ser o cumprimento da mensagem do terceiro anjo. Não há outra que acentue como seus temas preeminentes os assuntos aos quais se dedica a este livro. Que faremos com estas coisas? É este o cumprimento? Deve reconhecer-se que sim, a não ser que as suas pretensões possam ser convencidas de falsidade, a menos que se possa demonstrar que não ouviram as mensagens do primeiro e do segundo anjo, que a interpretação sobre a besta, a imagem e a adoração não sejam corretas, e que podem descartar completamente todas as profecias, sinais e evidências que está próxima à volta de Jesus, e por conseguinte, a necessidade de proclamar. Mas o estudante inteligente, aquele que sabe ler nas entrelinhas da Bíblia, dificilmente poderá empreender semelhante coisa. O resultado da proclamação, como se declarou no versículo 12, ainda prova melhor a exatidão das interpretações oferecidas. Apresenta um grupo de que pode dizer-se: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esta obra é feita no próprio coração da cristandade, e os que recebem a mensagem tornam-se peculiares pela sua prática em relação aos mandamentos de Deus. Que diferença há na prática e que única diferença há entre os cristãos a este respeito? Exatamente esta. Alguns pensam que o quarto mandamento é guardado pela consagração do primeiro dia da semana ao repouso e culto. Outros sustentam que o sétimo dia é o dia destinado a tais deveres, e por isso passam as suas horas assim, retomando no primeiro dia o seu trabalho comum, ordinário, habitual. Não podia traçar-se uma linha de demarcação mais clara entre as duas classes. O tempo que uma classe considera como sagrado e dedica a ocupações religiosas é considerado pela outra como unicamente secular e consagrado ao trabalho ordinário. Uma classe repousa devotamente, enquanto outra ardorosamente trabalha. Uma classe, prosseguindo suas vocações mundanas, encontra a outra classe afastada de todas as suas atividades e as comunicações do intercâmbio comercial abruptamente interrompidas. Durante 2 dias na semana, estas duas classes estão separadas
por uma diferença de doutrina e prática em relação ao quarto mandamento. Nenhum outro mandamento poderia criar tão notável diferença. Cumpre-se assim a advertência anatematizante do Apocalipse. Quem receber, já sabe, né? E a mensagem leva a seus adeptos ao sétimo dia, porque só desta forma se tornam peculiares, ao passo que a observância do primeiro dia não distinguiria a pessoa das massas que já estavam observando este dia quando a mensagem foi introduzida, de vez que encontramos ainda maior evidência em que a observância do domingo é o sinal da besta. Foi mexida, foi alterada uma parte da lei de Deus pela besta, porque a mensagem, apresentando como sua principal preocupação uma advertência contra a recepção do sinal da besta, levará sem dúvida seus adeptos a abandonar a prática que constitui o sinal e adotar a oposta. Leva-nos a abandonar a observância do primeiro dia da semana e adotar a do sétimo dia. Em presença disto, vê-se imediatamente que aqui há mais do que uma simples inferência e que a observância do domingo constitui o sinal da besta, contra o qual nos adverte o Apocalipse, e que a observância do sétimo dia, a que nos leva, é realmente o seu oposto, ou seja, o selo de Deus. Meus irmãos, o assunto é, digamos, intrigante. À primeira vista, confunde um pouco. A pessoa para e diz: mas então está tudo errado? Infelizmente, está tudo errado. Mas ninguém é culpado, porque pensou que estava certo. Deus julga pela intenção, mas que houve um abuso indescritível, uma audácia inominável, houve. Se Deus dá um decálogo, ninguém pode alterar nada neste decálogo. É a parte divina da Bíblia. Agora, a parte humana, as leis de Moisés, de Elias, de Eliseu, estas podem ser revogadas, são apropriadas ao tempo em que a humanidade vive. Mas a lei divina é para todos os tempos da humanidade. Aí é que está o sentido de tudo. Compreenderam bem? Ficou claro para vocês? Se não, ouçam de novo quantas vezes for preciso para entender bem essa colocação, esse quinto ponto, porque ele é fundamental para esta terceira mensagem, ou mensagem do terceiro anjo, aqui do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. E aquele fraternal abraço.